da Folha, que trata aí sobre como líderes têm reagido ao que o presidente Lula tem classificado aí como exagero, né? As taxas de juros elevadas no patamar superior a 13%. Tem tentado, de certa forma, pressionar o presidente do Banco Central. E aí parlamentares falam em enquadrar Campos Neto após reunião com Lula. A reportagem é da Mariana Holanda e do Matheus Teixeira. Eles trazem aqui que os parlamentares da base aliada deixaram a reunião com o presidente Lula hoje com um discurso alinhado ao do presidente em relação às críticas ao Banco Central. E aí, líderes da base adotaram um tom que é o seguinte: eles afirmaram que o movimento para forçar a ida do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao Congresso para prestar explicações ganhou musculatura, o que deve acirrar os ânimos entre Lula e o Banco Central. O presidente do Solidariedade, o Paulinho da Força, disse que Neto tem que ser enquadrado e que vários integrantes da base prestaram apoio ao movimento do presidente de enfrentar essa política econômica do Banco Central. Paulinho disse ainda que o que tumultua a economia é a alta taxa de juros e não as declarações sobre o trabalho da autoridade monetária. Hoje quem falou também foi o ministro das Relações Institucionais, aí em outro caminho. Alexandre Padilha enfatizou que não há qualquer intenção por parte do governo de mudar a atual lei de economia do Banco Central, negou que haja pressão sobre qualquer mandato da chamada autoridade monetária. E aí, ao negar que haja um estremecimento na relação do governo, do Palácio do Planalto com o Banco Central, Padilha destacou que a intenção do governo é colocar o assunto no centro do debate público, colocar o assunto em discussão na sociedade. Sakamoto, enquanto líderes aí de partidos trazem, que querem enquadrar, ontem a gente conversou aqui com a deputada Fernanda Melchiona, que é do PSOL, querendo convocar o presidente do Banco Central para dar mais informações, chamou ele de representante do bolsonarismo. Padilha fala que Lula não está por esse caminho, está tentando trazer o debate. Não sei quem está falando, né, por onde está, né, a real intenção do presidente Lula. Então, a impressão, para a gente estar acompanhando toda essa história, inclusive politicamente, é que o presidente Lula está, claro, pressionando pela redução dos juros, até por uma questão técnica. Ele precisa fazer isso porque os juros do tamanho que estão vão fazer com que, com que a própria dívida pública tenha, o Brasil tenha que arranjar dinheiro de não sei da onde para pagar o serviço da dívida pública. Então, é claro que o Lula, isso vai gerar mais estabilidade no seu governo, né? Só que o Lula está tentando forçar com que Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro à presidência do Banco Central, negocie, né, com o Fernando Haddad. Tem um ponto, né, ou seja, a redução da taxa de juros. Tem muita gente que fala, não, ele não vai fazer isso. Não, ele tem amor ao cargo, ele tem apego ao cargo, ele não vai simplesmente pedir demissão, né? Então, isso ajuda, na verdade, a amaciar essa relação, para usar uma palavra bem simples. O ponto é o seguinte, Diego, eu acho que é legal até a gente aproveitar esse momento para falar. Tem muita gente que acaba discutindo e criticando o Lula, fala, mas o Lula não tinha que fazer pressão. Ué, o Banco Central, ele foi colocado, tornado independente por lei. Se ele foi tornado independente por lei, ele vai tomar suas decisões de forma independente. Tá lá. Se ele vai tomar decisões de forma independente, você tem um monte de atores que vão influenciar nessas decisões. Todo mundo só reclama que o presidente Lula está influenciando nessa decisão, mas ele não é o único. O mercado financeiro influencia na decisão. Donos de banco, de corretoras, de financeiras, bilionários, todo mundo influencia nessa decisão também no mercado. Eles não ficam simplesmente olhando de longe, eles influenciam, publicam ações, publicam análises, fazem conversas, tudo para influenciar. O que o mercado quer é que só ele influencie na tomada de decisão do Banco Central. Dizer que o Banco Central não sofre influência é mentira. Influência de todos os lados. Ele é independente politicamente, mas ele sofre influência de todos os lados. O que o Lula está fazendo é influenciando do outro lado. Que tem um lado que influencia pela manutenção da política atual de juros e o Lula do outro lado tem uma outra influência. E aí as pessoas falam o seguinte, que é isso que a gente tem que, tipo, acabar com essa visão. Não, só tem uma visão, o certo e o errado nesse processo de política de juros. Não, tem várias visões, tem várias políticas, tem várias correntes diferentes. O que acontece é que uma parte do mercado, o mercado e uma parte daqueles que defendem essa visão mais, digamos, mainstream principal sobre a política, mais ortodoxa da política, acham que essa é a única visão correta,
que acham que isso é a única visão correta. E qualquer coisa fora isso é terraplanismo, é fake news. Não é. Você tem estudiosos que mostram diferentes pontos de vista. Olha, com relação a políticas para juros, com relação à política do que fazer, economia, de mudança, manutenção dos juros altos para combater o ímpeto inflacionário, ou dosar e reduzir para gerar crescimento e ajudar também na melhoria das contas públicas. Tem diversas formas diferentes. O que acontece no Brasil é uma tentativa de ditadura de pensamento único na economia. E aí o pessoal fala que qualquer coisa fora isso é fake news e que o presidente Lula está fazendo fake news, está contando mentira para suas necessidades políticas. Óbvio que é para as necessidades políticas dele, mas há muito mais nessa história do que simplesmente essa questão do certo e do falso que muita gente quer fazer crer. É isso aí, Sakamoto. Uma última